que mais uma vez quem fala é o irmão Zico, da cidade de Limoeiro, e eu agradeço a todos que estão ouvindo o canal, meu YouTube. O meu canal é um canal de evangelização e é feito para quem é crente e para quem não é crente também, né? E se vocês estiverem gostando, aperte o dedinho no sininho aí embaixo do lado direito para se inscrever e coloque um like no lado esquerdo. Já tem 72 estudos bíblicos, fora 3 louvores. Eu não tenho instrumentos para tocar, para acompanhar, mas diz que todo ser que é criado por Deus louva a Deus, não é? E também tem várias pregações. A palavra de hoje é no livro de Lucas, capítulo 6, e versículos são do 12 ao 19, que fala sobre a eleição dos 12 discípulos do apóstolo Jesus, e em seguida o sermão da montanha. Também está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 4, e Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Amém? Que fala aqui a eleição dos 12 discípulos de Cristo, e também o sermão da montanha, do à parte, né? Então, primeiro, antes, vamos louvar o hino. Um hino aqui, não é do cantor cristão, esse hino de Feliciano Amaral. Eu acho esse hino muito bonito, que se chama A Cada Passo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida, que da morte não tenho label. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém. Agora, amados irmãos, eu já vou ler a reflexão, e nessa reflexão também vou trazer a palavra, amém, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, e o versículo do 12 ao 19, que nos diz assim: do 12 ao 16 diz a eleição dos 12 discípulos que Jesus Cristo escolheu, né, para propagar a palavra e para que ele ensinasse todas as escrituras sagradas, toda a palavra de Deus que Deus mandara ele fazer aqui na terra, que era para falar sobre as santas escrituras, que é a palavra de Deus. Também está escrito no livro de Mateus 10, do 1 a 4, e Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19, que nos diz assim no livro de Mateus, capítulo 6, ao começar do 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, que também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamamos Pedro,
e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E sabemos que depois da morte de Judas Iscariotes, quem assumiu o lugar de Judas foi outro discípulo, outro apóstolo escolhido, chamado Matias. E aqui sabemos que Jesus, quando veio à Terra, Jesus, através do Pai Celestial, Jesus escolheu 12 discípulos para que ele ensinasse e andasse com ele para propagar o Evangelho e que eles, através de Jesus, aprendessem tudo que o Pai tinha mandado Jesus fazer aqui na terra, que era a sua vontade, e falar das Santas Escrituras, que é o Evangelho de hoje, que nós também propagamos e também pregamos através das Escrituras Sagradas. E sabemos que todos esses discípulos aqui, todos eles, menos João de Patmos, João, que era o apóstolo do amor, esse foi aprisionado na ilha de Patmos e morreu de morte natural. Mas mesmo assim diz, não está escrito na Bíblia, mas diz que eles jogaram ele dentro de um tacho de óleo quente. E os outros discípulos tiveram mortes trágicas, como decapitado, como cortado o pescoço, morto a flechadas, também degolado por espadas, em morte de cruz. E todas as mortes foram trágicas, não é? E sabemos que todo ele deu sua vida em prol do Evangelho, mas diz na palavra, todo aquele que der a sua vida em prol do Evangelho de Deus, em prol da palavra de Deus, ganhará a vida eterna, que é a principal que a gente espera, o galardão celestial, eterno, para que nós possamos morar por Jesus por toda a eternidade. Então, aqui já no versículo, a partir do 17, diz assim: o Sermão da Montanha está escrito em Mateus, capítulo 5, e versículo do 5 ao 7, e também está escrito em Lucas, logo, no capítulo 6, a começar do 17, logo após eu li aqui os discípulos de Jesus. O Sermão da Montanha diz assim, versículo 17, e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos. E eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, a gente, até o versículo 19, então a gente viu aqui que Jesus sentou no alto de uma montanha, e ou em pé, ele estava, aqui não relata na Bíblia, mas ali ele transferiu, deu poder a todos os discípulos, que era muita gente que ia ali procurar Jesus. Mas essas pessoas podiam ser milhares de pessoas, e eu creio que era. Só ia buscar, através de Jesus, suas curas carnais, aquelas curas espirituais, as quais são, por exemplo, expelir demônios e outras coisas que atormentavam, não é? E também eles iam atrás de Jesus também, mais pela fome que eles tinham, né? Porque Jesus era o próprio Deus em carne, né? Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo continua com Deus, né? Então, porque Deus mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui na terra, como diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou, ou deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê nele, todo aquele que nele crê, seja curado. Não,
seja condenado, mas tenha a vida eterna. Amém? Então a gente vê aqui que essas pessoas procuravam Jesus só pela cura carnal, espiritual e também pela parte da comida, para satisfazer sua fome. E sabemos que Deus provia tudo na vida de Jesus, de tudo que Jesus fazia, elevava as mãos para o céu e orava a Deus e pedia para que o Pai fizesse a vontade dele ali. E ele disse: mas que seja feita primeiro a vontade do meu Pai no alto dos céus, e ele transferirá para mim e eu transferirei para aquele. E não houve sequer uma dessas pessoas que foram ali até esse sermão da montanha, e Jesus passou para os discípulos também o poder para que eles pudessem curar. Não saiu uma pessoa ali que tivesse qualquer grau de situação de doença, seja carnal ou espiritual, que não fossem curados, e todos saíram curados. Mas nós sabemos que o ser humano ele é ingrato. A ingratidão é muito grande no coração do ser humano. E sabemos que aquelas mesmas pessoas caminhavam com Jesus. E essas mesmas pessoas foram lá até o Gólgota, onde é chamado o Calvário, onde Jesus, na parte final da sua trajetória, ele foi colocado entre dois ladrões, e ele no meio na cruz, não é? E essas próprias pessoas pediram para soltar um ladrão chamado Barrabás, em vez de pedir por Jesus, né? Até aí, Judas Iscariotes já tinha tirado sua vida, já tinha traído Jesus, mas isso era para que as Escrituras fossem cumpridas, não é? E sabemos que essas mesmas pessoas gritavam lá na frente, onde Jesus estava sendo crucificado, no meio dos dois ladrões: crucificam, solta Barrabás. E sabemos que Barrabás era um ladrão. E sabemos que Jesus Cristo foi lá naquela cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue por expiação de nós, para que nós fôssemos libertos do pecado e da libertação, que o pecado nós herdamos desde Adão, né? Desde Adão, quando ele pecou lá no jardim, fomos inseminados pelo pecado. Então toda criancinha que nasce com o pecado até os dias de hoje. E sabemos que os dias de hoje também não é diferente dos dias de antigamente. Isso aqui é na igreja primitiva, nós não estávamos presentes, mas ouvimos aqui através da palavra e também de livros estudados por grandes estudiosos, que realmente isso foi o que aconteceu, esses relatos. E sabemos que Jesus derramou todo o seu sangue lá na cruz do Calvário, como eu já disse, para que nós fôssemos, tanto crentes ou descrentes, para ser libertos dos nossos pecados e também salvos através da pessoa de Cristo Jesus. Porque nós, aqui como servos de Deus e irmãos de Deus ou de Jesus, que se chama de co-irmãos, nós somos apenas criaturas escolhidas por Deus para levar a palavra, que é o Evangelho, que é as boas novas, não é? E sabemos que devemos fazer tudo aquilo que o Filho fez aqui na terra, a vontade do Pai, a vontade de Deus, não a vontade do homem aqui na terra, não a nossa vontade, a vontade da carne, a concupiscência da carne, que é a vontade nossa, não é? De cada dia, a vontade que nós temos em pecar. Mas quando Deus chama um para ser um dos seus servos, Ele escolhe para servi-lo em espírito e em verdade. E como está escrito na palavra, adorareis a Deus e a Jesus, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E Jesus, como eu já disse, que deu a vida lá na cruz do Calvário, não há dinheiro no mundo que compre a salvação aqui na terra. Não existe dinheiro nenhum que ganhe, que ele possa comprar a salvação. A salvação aqui não é paga por dinheiro nenhum. Ele pode colocar sacos, caminhões de dinheiro, que isso não vai levar ser nenhum ao céu. Nenhum. O que você pode fazer, só tem um jeito. A salvação, ela é gratuita. Pela graça sois salvos, através de Jesus Cristo,
o Filho de Deus. Está escrito na palavra. E também lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E sabemos que tudo isso aqui que Jesus passou foi para que nós pudéssemos saber, né? E também entender o porquê que Jesus veio ao mundo, para nós poder ter acesso à salvação. E sabemos também que lá em Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então sabemos que o salário do pecado é a morte, né? Todo pecado é a morte, mas a morte, tanto carnal, mas principalmente a espiritual, a qual aquela que, se a gente morrer espiritualmente, não vai ter uma segunda chance. Jesus vai vir aqui pela segunda vez. Jesus Cristo também, as profecias da segunda vinda de Cristo há de se cumprir, e hão de se cumprir as Escrituras e de Jesus em Atos, depois que ele ressuscitou e estava subindo para as alturas, através de 2 anjos, disseram aos discípulos: ele voltará pessoalmente, e ele não mandará nenhuma pessoa avisar, nem presidente, nem ser espiritual, e nem muito menos carnal. Ele virá pessoalmente. Jesus virá pela segunda e última vez aqui na terra para vir buscar os seus. Nem o dia próprio o Pai disse ao Filho o dia que ele iria voltar para nos buscar. Mas sabemos que quando raiar as trombetas do alto dos céus, Jesus vai vir para buscar os seus. Que nós possamos estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Porque só subirá aquele que realmente estiver fazendo a vontade do Pai, através do Filho, tudo aquilo que Deus nos mandou fazer e agrada a Deus, né? Sabemos que o nosso Deus é um Deus único, supremo, poderoso, amoroso e misericordioso, e também nos ama, né? Porque se nos amasse, ele não tinha mandado Jesus aqui para a gente ganhar o acesso à salvação. E também tem mais uma coisa que eu vou deixar para vocês, irmão. Hoje é dia 22 de dezembro de 2022, está aproximando o Natal. Infelizmente, o homem faz uma pessoa fictícia, como fizeram aí há muitos anos, não sei quantos anos são, que existe esse Papai Noel. Não existe isso. Papai Noel é igual um pai ou uma mãe bota um sapato na janela, para que no outro dia venha trazer um presente para essa pessoa. Isso aí são coisas do mundo. Escutem só o nome que escolheram para essa pessoa. Papai Noel, um homem vestido de vermelho e branco, uma barba que às vezes nem dele não é, feita de algodão, um chapéu vermelho e branco também, e sabemos que esse Papai Noel não é nada desse mundo, é simplesmente uma maneira que o homem achou de comprar presentes para agradar os outros e fazer troca de presentes, como se fosse dizer assim, que nós estamos comercializando, né? Fazendo dele um comércio para comprar presente para doar para os outros. Mas o único papai que a gente deve olhar e agradecer por tudo que ele tem feito por nós é o nosso Deus que está no céu, é o Papai do céu. Esse é o nosso papai, que nós devemos honrá-lo, respeitar e fazer a sua vontade aqui na terra, que é agradar a ele em todos os sentidos, porque nós, e também, como nós oramos sempre nos cultos de orações, no final, eu sempre ouço dizer assim, até a minha pessoa diz, que tu possa tirar tudo de mim que não é do teu agrado, Senhor. E eu peço a ti, tire tudo de mim que não é do teu agrado. Então, que esse dia de Natal seja um dia, para vocês que estão escutando aqui o irmãozito, um dia que não só nesse dia, junte as famílias pobres para comer, porque Jesus disse que era o pão da vida e a água da vida, que vocês possam dar de comida, não só no dia de Natal, não só no dia de Ano Novo. Essas pessoas que estão precisando e passando fome, que pegam algumas pessoas pobres e fazem um banquete para fazer ali, colocar em televisões, né? Em repórteres, para fazer daquilo ali como se fosse um tipo de adoração, e não é desse jeito. Toda pessoa merece comer, não só no dia de Natal e no Ano Novo,
mas todos os dias em que ele permanecer aqui na terra. Então lembre-se disso. Ame seu semelhante, dê de comida a ele. Não negue um prato de comida àquele que chegar à sua porta, seja um pobre, aquele que pedir um prato de comida. Se você tiver, dê um prato de comida e dê a quem beber, a quem tem fome, que eu garanto a você que Deus não vai te deixar faltar o que comer e o que beber, porque Deus é um Deus provedor na nossa vida. Desde o tempo da saída do povo lá de Israel, quando Deus mandou Moisés, que era o libertador, para libertar aquele povo, e Deus proveu tudo na vida daquele povo, que saiu das mãos de Faraó, que era cativo na mão de Faraó, e Deus proveu durante toda a trajetória, durante 40 anos, ali todo mundo sabe disso, Deus não deixou faltar nem água, nem comida, nem vestimenta, nem os calçados foram os mesmos, as vestimentas não se estragaram nada, Deus não deixou eles sofrerem, mas eles pecaram porque desobedeciam desde aquela época a Deus, e hoje continua a mesma coisa, desobedecendo a nosso Deus e fazendo a vontade do mundo, que é a concupiscência das carnes. E a gente não pode adorar dois senhores, não podemos adorar a Deus e a Mamon, o inimigo. Aquele que não agrada e que não faz as coisas que Deus pede, se torna inimigo de Deus, não se torna amigo de Deus. Todo aquele que faz o que Deus não quer que ele faça, que é o pecado, quer pecar, fazer tudo aquilo que desagrada a ele, se torna inimigo dele. É a palavra que diz. E aí eu deixo para todos os irmãos, e vocês ainda que não são crentes, sempre lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, palavra de Jesus, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Não há outro meio. O meio de você ganhar a liberdade, a libertação e a salvação é através de Cristo Jesus. E que o nosso Deus nos abençoe. Tenha um Feliz Natal para todos, Feliz Natal, um ótimo 2022. Essas são as palavras do irmão Zito de hoje, aqui de Limoeiro. E que vocês possam continuar nos escutando, se Deus me der vida, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, não é? Então, se Deus me der vida, eu vou continuar gravando com o meu amigo Alisson aqui, que está me ajudando muito neste trabalho do Senhor. Embora eu sou um pouco enfermo, os irmãos me desculpem, mas aqui estou para fazer a vontade de Deus, e saio também a proclamar o Evangelho. Onde você vai levar uma palavra, que tem alguma pessoa pensando, é isso que eu devo fazer. Que o nosso Deus nos abençoe, fique na paz de Cristo Jesus, tenha no ano de 2022 saúde em primeiro lugar, que nós que pedimos mais, paz, depois que a gente sem saúde não vai ter paz de espírito, e também prosperidade, mas a prosperidade Deus vai mandar a sua porção de cada um, conforme cada um mereça, seja pecador ou seja ímpio. Deus manda do jeito que Ele quer, a quem Ele bem entender, não é do jeito que nós queremos, é na hora dEle, no tempo dEle e na vontade dEle. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.